Mais esperto que o diabo, Napoleon Hill. Versão especial de audiobook e videobook, CEOTV Podcast. Introdução. Poucos livros da história causaram tanta polêmica quanto este. Napoleon Hill escreveu Mais Esperto que o Diabo em 1938, mas a obra ficou trancada por décadas, porque seu conteúdo era considerado ousado demais para a época. Aqui, Hill revela uma entrevista metafórica, quase espiritual, com uma figura que ele chama de o Diabo, não como entidade religiosa, mas como símbolo das forças internas e externas que nos afastam do sucesso. Segundo Hill, o maior inimigo da humanidade não é a pobreza, o fracasso ou a violência, é a deriva mental, o hábito de viver no piloto automático. Este vídeo é um resumo narrado, poderoso e direto, para você entender os princípios que libertam pessoas comuns da manipulação do medo, da dúvida, da indecisão e dos hábitos autodestrutivos. Prepare-se, este livro não é confortável, mas é transformador. 1. A deriva, a armadilha silenciosa que controla 98% das pessoas. Hill afirma que o diabo controla 98% da humanidade através da deriva. Mas o que é deriva? É viver sem propósito. É aceitar a vida como ela vem. É deixar os outros pensarem por você. É reagir em vez de agir. Uma pessoa em deriva é como um barco sem leme. Aceita qualquer opinião. Muda de direção a cada vento. Vive sem metas. Repete hábitos negativos. E se torna presa fácil do medo. O diabo diz na entrevista: se consigo fazer uma pessoa entrar em deriva, nem preciso preocupar-me com ela. Já está perdida. A primeira grande lição do livro é clara: ou você controla sua mente, ou alguém controla por você. Segundo Hill, há 6 grandes medos que aprisionam a humanidade: medo da pobreza, medo da crítica, medo da doença, medo da perda do amor, medo da velhice, medo da morte. O diabo explica que esses medos criam paralisia, ansiedade e dúvida, enfraquecendo o poder pessoal. Quando uma pessoa teme críticas, ela deixa de agir. Quando teme pobreza, aceita menos do que merece. Quando teme velhice ou morte, perde a alegria do presente. A mensagem é simples e profunda. Os medos que você não enfrenta se tornam as correntes que te prendem para sempre. 3. O poder da mente que pensa, a chave para vencer o diabo. A única forma de escapar da influência do diabo é desenvolver uma mente que pensa por conta própria. Isso significa questionar, refletir, buscar propósito, definir metas, criar planos, manter autodisciplina. O diabo admite: eu perco o controle sobre qualquer pessoa que assume responsabilidade plena por seus pensamentos. Pensar, verdadeiramente pensar, é um ato de coragem. 4. Propósito definido, o antídoto absoluto contra a deriva. Hill revela que o grande divisor de águas entre pessoas comuns e extraordinárias é o propósito definido. Ter um propósito definido significa saber exatamente o que você quer, por que quer e como pretende conquistar. Um propósito é uma bússola mental. Ele bloqueia distrações, reduz medos e afasta influências negativas. O diabo afirma: nunca controla uma pessoa que tem um propósito firme. Quando você tem clareza, disciplina e direção, nenhuma força externa te domina. 5. Disciplina, o poder que reconfigura a vida. A disciplina pessoal é descrita como um dos maiores poderes da humanidade. Sem disciplina, o propósito morre. Sem disciplina, o medo domina. Sem disciplina, a deriva vence. A disciplina transforma pensamentos em ação. É a ponte entre querer e conquistar. Hill afirma: autodisciplina é o domínio das emoções através da razão. 6. A educação errada, como a sociedade treina a deriva. O livro critica duramente o sistema educacional da época e continua atual. Segundo Hill, as escolas ensinam fórmulas, datas e teorias, mas não ensinam autoconhecimento, controle emocional, planejamento, mentalidade financeira, tomada de decisão, pensamento crítico. O diabo diz: se o jovem aprende a pensar por si, eu o perco para sempre. Por isso, o sistema favorece repetição e não reflexão. A verdadeira educação acontece quando a pessoa aprende a pensar, agir e decidir conscientemente. 7. O hábito, o mecanismo que define o destino humano. Os hábitos são as ferramentas com as quais moldamos nosso destino. O diabo revela que sua estratégia é simples. Primeiro eu induzo a pessoa a criar hábitos ruins. Depois, os hábitos fazem o resto por mim.
Ele usa procrastinação, preguiça mental, vícios, rotina automática, distrações, falta de metas. Mas Hill afirma que o mesmo mecanismo funciona ao contrário. Hábitos positivos libertam. Criar hábitos diários de leitura, disciplina, trabalho consciente, boas decisões e propósito fortalece a mente contra qualquer influência negativa. 8. Ambiente e influência. O que você ouve determina quem você se torna. O diabo afirma que influencia o ser humano principalmente através de pessoas negativas, notícias sensacionalistas, ambientes tóxicos, conversas vazias, opiniões destrutivas. Você se torna semelhante ao ambiente que consome. Por isso, Hill ensina: escolha cuidadosamente as influências que entram na sua mente. 9. A lei do ritmo hipnótico, o mecanismo invisível. Este é um dos conceitos mais profundos do livro. A lei do ritmo hipnótico diz que tudo que você repete, bom ou ruim, se torna permanente. Pensamentos repetidos viram crenças. Ações repetidas viram hábitos. Hábitos repetidos viram destino. O diabo confessa: uma vez que faço alguém entrar no meu ritmo, ela passa a viver no piloto automático. O ritmo hipnótico é a força que perpetua tanto o sucesso quanto o fracasso. Se você não controla sua rotina controla você. 10. A aliança com Deus, o estado mental de libertação. O livro conclui que vencer o diabo significa alinhar-se a um estado mental de coragem, fé, propósito, disciplina, amor próprio, pensamento consciente. Hill afirma que esse estado representa Deus, não como religião, mas como o nível mais elevado da consciência humana. Quando a mente opera com propósito, disciplina e fé, nada a escraviza. A verdadeira liberdade nasce quando você domina a si mesmo. Conclusão final. Mais Esperto que o Diabo não é apenas um livro, é um alerta. Ele mostra que a maior batalha da vida não é contra o mundo externo, mas contra nossos medos, nossas dúvidas, nossos hábitos e nossa falta de direção. Hill nos lembra: o diabo não tem poder sobre quem pensa por conta própria. O que liberta o ser humano é propósito, disciplina, coragem, ação e pensamento consciente. A pergunta final é inevitável: você está controlando sua mente ou está vivendo em deriva? Gostou do conteúdo deste vídeo? Então dá uma força para este canal, se inscreve, ativa as notificações e compartilha com um amigo que precisa ler livros, mas não tem tempo. Saúde, força e fé para vocês! Nos vemos nos próximos vídeos.